Você já reparou como existem alguns lugares que são como se fossem ímãs de bilionários e eles representam só um pedacinho do planeta? Tipo, de um lado você tem lugares cheios de pessoas criativas, pessoas trabalhadoras e pessoas inteligentes. E mesmo assim o resultado costuma ser bem menor do que poderia. E do outro lado você tem o Vale do Silício, que é um território bem pequeno, sem petróleo, sem minério, sem plantação infinita e etc. E ainda assim virou uma fábrica gigante de empresas que mudam o planeta até hoje. E o que mais me intriga é que isso não acontece somente com os americanos. Isso acontece com pessoas no geral, com sotaque, com história, com cultura e com brasileiros também no geral. Então hoje eu quero fazer uma coisa bem direta. Quero pegar essa história inteira hoje e dividir ela em 10 partes. Por que que o Vale do Silício cria bilionários e outros lugares não? Eu já vou te avisando, a base de tudo não começa em computador, começa em ouro. Então deixa eu começar esse vídeo te colocando dentro de uma cena bem específica. Dois brasileiros bem jovens chegam agora na Califórnia para estudar em Stanford. Agora imagine esse contexto. Você está no outro lado do mundo, numa universidade onde todo mundo parece ser o melhor aluno do colégio, com pressão constante, com comparação constante, com aquele sentimento de tipo, será que eu realmente mereço estar aqui? E aí, 8 meses depois, os dois tomam uma decisão que pareceria meio que responsável aos olhos de outras pessoas. Eles simplesmente vão lá e trancam o curso. Só que não é aquele larguei por preguiça. Eles largam o curso, eles trancam o curso porque eles conseguem enxergar outro caminho de execução. Eles começam uma empresa e mergulham de cabeça nessa operação. Eles atraem gente boa, constroem um produto e crescem em cima desse produto. E anos depois, essa empresa é vendida por bilhões de dólares. Isso parece ser história de filme, porque normalmente a gente costuma ver só o final e não o começo. As noites sem dormir, o medo de dar errado, a cobrança interna, o risco real de você voltar para casa com as mãos vazias. E tem outro caso também, sobre uma brasileira que sai do Brasil supernova, vai para o MIT, se forma, funda a empresa, entra no ecossistema de aceleração e desenvolvimento, cria um capital lá fora e vira uma das primeiras pessoas mais jovens do mundo a construir uma fortuna imensa lá fora. E o que essas histórias têm em comum? Não é genialidade rara, é ambiente. É o tipo de lugar onde, se você tem coragem, ambição e talento, você encontra tipos de ferramentas que conseguem te dar oportunidades e impulsionar o seu potencial. O Vale faz mais sentido com uma consistência que parece absurda. E aí vem a pergunta: se o brasileiro consegue, então por que não acontece com a mesma frequência do que com outros lugares? Então agora eu vou te mostrar o porquê. Então começando pela pergunta que organiza o vídeo. Por que o Vale do Silício ele cria muitos bilionários e outros lugares não? A gente tem que levar em consideração de que o Vale do Silício ele é pequeno, bem pequeno mesmo. Não é um país do tamanho de um continente, nem é um lugar que ele é rico em recursos. E mesmo assim, daquele local específico saíram empresas que hoje em dia são megacorporações, empresas que fazem parte do nosso cotidiano. Comunicação, entretenimento, inteligência artificial, tecnologia, finanças e etc. Tudo respira em torno desse ecossistema aqui, de certa forma. Então, por que isso só acontece ali e não com a mesma força em outros lugares? E a resposta é muito mais simples do que parece. Simplesmente porque o Silicon Valley não é um lugar, é um sistema. É um conjunto de engrenagens que transformam a energia humana, o tempo humano, em realmente resultado de verdade. Pensa comigo. Em muitos lugares, o talento realmente existe. Porém, ele fica isolado e muitas das vezes desaproveitado. O cara muito bom, ele vira funcionário pro resto da vida dele. A pessoa genial vai embora. Ou o projeto simplesmente morre no PowerPoint. No Silicon Valley, no Vale do Silício, as engrenagens foram colocadas ali feitas justamente para fazer o oposto disso. O talento vira produto, o produto vira empresa, e essa empresa vira capital, e esse capital volta para financiar a próxima geração. E outra, o Silicon Valley, ele tem densidade, ele tem pessoa boa andando com pessoa boa. É investidor perto de fundador, é professor perto de laboratório, é empresa grande perto de startup. Agora, esse sistema não simplesmente nasceu do nada. Ele tem uma raiz cultural bem antiga, quase que cinematográfica, na verdade. E para a gente entender melhor isso, a gente tem que voltar lá para 1848. Mas antes da gente continuar, já confere aí. Mas antes da gente continuar, eu peço para que você confira aqui se você já deixou o seu like aqui no meu vídeo. Se não, você já pode aproveitar aqui e clicar agora, né? Mas, então vamos voltar para o assunto do vídeo. Agora vamos dar uma olhada na origem cultural do Vale do Silício, ou melhor, a corrida do ouro como DNA do risco. Em 1848, uma descoberta de ouro na Califórnia vira um gatilho de loucura populacional. Só que quando eu falo loucura populacional, eu não estou exagerando. As pessoas largam tudo para fazer uma migração enorme para um determinado local.
atravessando o país inteiro sem nenhum tipo de garantia, simplesmente com uma promessa na mente de que tem ouro no local. Agora pensa comigo, que tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa? Não é a pessoa que normalmente tem muita certeza de alguma coisa. Não é o tipo de pessoa que só se mexe quando tem uma estabilidade, quando tem um plano garantido. É o tipo de pessoa que realmente arrisca a qualquer custo. Ou seja, é um perfil muito específico de pessoa. Tipo de gente que aceita o risco como parte do jogo. E é justamente por isso que essa corrida do ouro no Silicon Valley criou meio que essa seleção natural de mercado. Ela puxou para aquela região uma enorme concentração de pessoas que tinham apenas dois tipos de características fundamentais: apetite por oportunidade e tolerância à incerteza. Você quer uma fórmula de inovação? Começa colocando no mesmo lugar pessoas que não travam diante do não sei. E tem outra camada. O mito do ouro cria uma narrativa muito grande. Cria a ideia de vem pra cá porque aqui dá. Isso atrai mais gente, isso aí cria um movimento. E, consequentemente, aumenta o tamanho da cidade também. Então, São Francisco explode em população em pouco tempo. E quando uma região ela cresce rápido, ela precisa de infraestrutura, serviços e soluções mais rápidas. E é justamente isso que abre espaço para o empreendedorismo. Só que aqui vem um plot twist. A corrida do ouro não dura para sempre. Uma hora o ouro acaba. E a pergunta que fica é: o que acontece quando a promessa principal desaparece? E é aqui que o Vale vai começar a criar uma mentalidade que só décadas depois vai aparecer na tecnologia. Então, aqui vai a primeira lição. Fique e se reinvente. Quando o ouro já estava na superfície, só faltava um pouquinho de esforço e ferramenta básica para extrair esse ouro. Mas em poucos anos a história acaba mudando. Para a gente conseguir achar mais ouro, a gente precisa de mais capital para investir em máquinas mais pesadas e mais específicas, ou seja, a gente precisa de uma empresa com dinheiro na jogada. O garimpeiro, com pá e picareta, ele fica sem espaço para esse mercado. E aí aparece um fenômeno humano muito interessante. Muita gente que foi para lá não tem mais como voltar. A viagem para voltar é muito longa e custa caro. E você já gastou quase todo o dinheiro que você tinha. Então, você fica. E se você fica, você tem duas opções. Ou você entra em desespero, ou você se reinventa. E é aqui que entra uma espécie de treino coletivo de empreendedorismo. A galera começa a abrir bar, restaurante, hotel, loja, enfim, tudo que é negócio físico. Justamente porque ainda está tendo operações de extração de ouro nessa cidade. Elas ainda existem, só que elas precisam consumir e precisam comprar coisas. Então, o ouro ele vira só o pontapé dessa economia, ele vira só o gatilho inicial. O que permanece é a cultura de resolver problemas e criar negócios. Essa etapa nos ensina uma lição que muita gente aqui no Brasil trata como besteira e até ironiza às vezes. Fracasso nem sempre é o fim de uma carreira. Às vezes, até no Silicon Valley, ela vira repertório. Ou seja, quebrei não significa acabou. Significa vou tentar de outro jeito. E repara como isso é diferente de lugares que te expulsam do jogo quando você erra. Se o sistema pune as tentativas, as pessoas, consequentemente, vão tentar menos. Se as pessoas são incentivadas, a perceberem que a tentativa é o caminho certo, então as pessoas, consequentemente, vão tentar mais. E, inevitavelmente, as pessoas vão acertando do grande. Só que cultura e coragem não são suficientes. Você precisa de gente muito bem treinada para administrar tecnologias mais complexas. E é aí que entra o segundo motor do Vale do Silício: educação prática e aplicada, com um nome gigante no centro da história. Então, bora lá. Eu vou falar melhor como é que funciona esse segundo motor e explicar mais como é que é essa educação prática. Então vamos falar de Stanford. Stanford não aparece como um mero detalhe. Ela é simplesmente uma engrenagem central na história do Silicon Valley. Essa universidade surgiu com uma intenção que na época era considerada muito ousada: formar as pessoas para desenvolver aquela região baseada na ciência. Não é só debate teórico, é laboratório, é engenharia e é experimentação, ou seja, é colocar a mão na massa. E claro, tem escolhas estruturais que fazem a diferença. Homens e mulheres estudando juntos numa mesma sala, coisa que na época isso era raríssimo. Uma visão de mérito e também de atrair cérebros fortes. E um pouquinho de foco em conhecimento aplicado. Enquanto muitas instituições formavam grandes teóricos, Stanford queria formar construtores, pessoas que colocavam a mão na massa. E isso muda completamente a trajetória de uma região inteira. Porque quando você cria um fluxo de gente boa, gente bem treinada ano após ano, você cria densidade de talento, você consegue aproveitar melhor os talentos daquela região. Um aluno conhece outro aluno, que esse aluno conhece um professor, que esse professor conhece um laboratório, e esse laboratório conhece uma empresa. E assim sucessivamente. Agora reparem nesse detalhe: a universidade pode só virar uma ilha se esse conhecimento da universidade não ultrapassar o portão, não ultrapassar uma barreira. E muita universidade realmente vira isso. Tipo, desenvolve muita pesquisa, mas
não serve para nada. O Silicon Valley só se torna o Silicon Valley porque ele começa a construir essa ponte muito mais cedo. E os primeiros sinais disso vêm com empresas de eletrônica e telecomunicações, quando o conhecimento vira produto e esse produto se torna infraestrutura. Então vamos falar sobre um dos meus pontos preferidos, que é a primeira onda tech, uma onda eletrônica e onda de pesquisa científica. Então, antes mesmo de a gente falar sobre chips de inteligência artificial, vale lembrar o que é que o Silicon Valley começou a fazer com tecnologia raiz. Telecomunicações, eletrônica e controle de sinais. Surgiram primeiro as empresas que trabalhavam com telégrafo e sinais de rádio. E é aí que aparece uma invenção que muda o jogo: o amplificador de válvula. O tipo de tecnologia que serve para controlar o fluxo de elétrons, justamente para melhorar os sinais. Nesse caso, a gente só consegue fazer uma ligação por telefone hoje por causa desse tipo de tecnologia. Então, depois disso, a Califórnia começa a ser vista como o lugar onde a tecnologia acontece. E não somente comércio e agricultura, é claro. E é aí que eu digo que Stanford foi crucial para o desenvolvimento daquela região. As pessoas começam a perceber que aquela tecnologia não é só moda, é literalmente o futuro. Então elas começam a contratar especialistas e fazer cursos em cima disso. E isso alimenta um ciclo que é muito bom. A pesquisa forma o aluno cria o produto é transformado em empresa, a empresa cria demanda por mais gente e a universidade acaba formando ainda mais gente. Só que ainda tem um problema nessa situação. Muitas das pessoas formadas ainda iam para a Costa Leste buscar mais empregos. E é aí que aparece uma pessoa que muda todo o rumo do ecossistema simplesmente com uma única frase: não procure emprego, crie um. E essa frase vira simplesmente um arquiteto da cultura do Silicon Valley. Então, se tu tá gostando desse conteúdo, eu peço só para que você se inscreva e dê o like aqui no canal, né? Mas, então, voltando ao porquê que a gente estava falando. Para continuar essa história, eu tenho que citar uma pessoa que foi muito importante na história do Vale do Silício. Um homem, o qual se chama Frederick Terman. Terman explicava uma coisa naquela época que hoje em dia pode parecer muito óbvio. Só que naquela época não fazia tanto sentido. Se você forma uma pessoa brilhante e ela vai para outro lugar, então significa que você está financiando a cultura de outro lugar. E ele chama isso de brain drain, que significa treinar cérebros ou fuga de cérebros. Então ele resolve atacar o problema, mas não com um discurso, e sim com uma ação. Em vez de empurrar o aluno para arrumar um emprego, ele faz o quê? Ele incentiva o aluno a criar empregos. Isso muda tudo, porque muda a identidade do talento. De profissional esperando vaga para construtor de oportunidade. E o mais interessante é que ele não faz isso sozinho. Ele cria pontes, conecta pessoas e incentiva projetos. Ele empurra seus alunos para resolver problemas reais. Ou seja, Terman age como uma pessoa que está tentando montar uma rede e não só dar aula. E rede é poder. Porque quando você tem uma rede, você reduz o risco. Você encontra sócio, você encontra o primeiro cliente, você encontra mentor, encontra investidor, enfim. Esse tipo de liderança acadêmica cria uma cultura de empreendedorismo que não depende de uma genialidade espontânea por parte do empreendedor. Depende de ambiente, depende de repetição, depende de exemplos. Ou seja, uma geração vê outra fazendo uma coisa e pensa: se eles conseguiram, eu também consigo. E isso ganha um símbolo fácil de lembrar. Um lugar físico, um lugar pequeno, que virou uma lenda. Uma garagem. Essa garagem representa o ponto onde uma teoria vira prática e essa prática vira empresa. Então agora vamos utilizar dessa garagem como símbolo. Quando a gente fala em garagem, muita gente pensa em romantização. Mas no contexto do Silicon Valley, a garagem é uma metáfora concreta. Começar pequeno, com custo baixo, perto de gente inteligente também para testar essas coisas. E é justamente a HP que nasce nessa lógica. Você tem talentos técnicos, você tem um começo estável, um produto que resolve o problema e, o principal, um ecossistema que permite que isso seja repetido. Porque não adianta se o lugar consegue fazer nascer um HP e depois não conseguem fazer nascer outra empresa depois dessa empresa. Ou seja, o Silicon Valley, ele cria um padrão replicável. Ele junta pessoas com conhecimento prático, junta pessoas com proximidade de pesquisa, rede e cultura de risco. E é aí que mesmo que 9 tentativas falhem, ainda tem a 10ª tentativa. E se a 10ª tentativa explodir, ela vai virar referência para milhares de pessoas. Só que além disso, a proximidade física, ela importa muito. Palo Alto, Stanford, empresas ao redor, universidades. Isso cria vários tipos de encontros improváveis e uma colaboração muito boa para esse ecossistema. Em muitos lugares, o talento está completamente espalhado, só que a burocracia é muito pesada. O custo de errar é altíssimo. No Silicon Valley, o custo de você errar é baixíssimo, sem contar que, se você errar, você não é mal visto como um fracassado socialmente. Só que para esse lugar ser reconhecido como uma máquina de bilionários, eles precisam de outra coisa. Eles precisam de um tipo de tecnologia que vai fazer eles crescerem de forma exponencial, que vai fazer eles produzirem de forma exponencial. Essa tecnologia, ela é
entra com tudo na fase dos semicondutores. E um ingrediente institucional importantíssimo, que é a liberdade para circular. Então agora a gente vai falar sobre a virada dos semicondutores. E principalmente o que é que significa essa liberdade para circular. E é aqui que o Silicon Valley realmente vira Silicon Valley. William Shockley. Ele está ligado à criação do transistor, que substitui válvulas enormes, frágeis e ineficientes. Antes, os computadores eram monstros que ocupavam salas inteiras. Depois, você abre caminho para miniaturização, estabilidade e eficiência. Isso mudou completamente a história da tecnologia. Só que Shockley, apesar de ele ser um gênio técnico, ele é um péssimo líder. E é aí que aparece uma cena que é a essência no Silicon Valley. Um grupo dos melhores talentos sai, cria uma empresa e torna-se concorrente desse Shockwave. Eles viram uma incubadora de rebeldes e fundam a Fairchild. E então dessa árvore a gente consegue tirar outras ramificações. Gente que sai, cria uma nova empresa e tem uma nova invenção. E é aí que aparece a lógica de escalado. Transistores cada vez menores, mais poderosos e mais potentes. Aquela ideia ficou famosa como a lei de Moore, que expressa a aceleração absurda na capacidade de processamento do computador. Mas tem um ponto que é ouro puro, é um ponto institucional e que vale muito. Na Califórnia, contratos que impedem certa pessoa de trabalhar na própria área não tem muita força. Isso significa que você pode sair de determinada empresa, criar sua nova empresa e concorrer com a empresa que você trabalhava. Ou seja, mais concorrência, mais velocidade, mais qualidade e serviços e produtos cada vez mais baratos. E em muitos lugares esse tipo de trava transforma o mercado em um castelo fechado. Só que no Silicon Valley isso vira uma rua movimentada. Só que tecnologia e liberdade não bastam se não tem ninguém para bancar esse risco financeiro. Então é aí que falta o combustível final, o capital inteligente, disposto simplesmente a errar várias vezes para uma hora acertar. Então vamos lá. Venture Capital é simplesmente a engrenagem que é famosa por pegar essas ideias que normalmente não são muito bem vistas e dar oxigênio para elas. E bancos tradicionais odeiam risco. Eles querem garantia, eles querem previsibilidade. Só que inovação real é justamente o oposto disso. É incerteza, é tentativa, ninguém sabe se realmente vai dar certo. E é aí que o VC entra com outra mentalidade. Então ele decide fazer o quê? Ao invés de ele emprestar o dinheiro e cobrar juros, ele decide comprar participação nessas empresas. E o melhor, ele não entrega só o dinheiro, ele entrega toda uma rede, toda a infraestrutura para aquela empresa conseguir subir. E essa combinação é poderosa justamente porque reduz as chances do empreendedor morrer por falta de direção, ou morrer porque não sabia para qual direção seguir. E é aí que tem uma lógica que muita gente não entende. Eles não precisam acertar todas as vezes. Na verdade, eles até sabem que vão errar muitas vezes. Mas é aí que a gente fala que o jogo é portfólio. Eles tentam 20 vezes e erram 18. E um vira um monstro que paga o fundo inteiro e vira uma lenda no mercado. Agora, junta tudo isso que eu falei aqui até agora com a corrida de ouro que eu tinha falado anteriormente. Tolerância a risco, reinvenção e fracasso por uma etapa. E o Silicon Valley cria um ciclo autoalimentado. Quem vence, reinveste. Quem enriquece com uma geração, volta e investe na próxima geração. Isso transforma o sucesso individual em uma estrutura coletiva no mercado. E quando você tem talento saindo de universidades fortes, tem tecnologia escalável, liberdade para circular e capital inteligente para investir, você cria uma máquina de fazer dinheiro. E não só uma máquina de fazer dinheiro, mas uma máquina de fazer bilionários. E não simplesmente por mágica, mas por uma repetição de um sistema bruto, um sistema que funciona. Então, no fim, o Silicon Valley não é um segredo místico. É um conjunto de engrenagens que se reforçam. É uma cultura histórica de risco, uma mentalidade de reinvenção, uma universidade com foco prático, uma fonte forte entre pesquisa e mercado, liberdade para talentos circularem e competirem. E agora eu te devolvo uma pergunta mais importante. Se isso é um sistema, então quais peças estão faltando em outros lugares, especialmente no Brasil, para a gente conseguir criar algo com a mesma força? Então, eu peço para que você se inscreva aqui no canal e deixe um comentário aqui para me responder o seguinte: o que que tu acha que falta aqui no Brasil, o que que falta na economia do nosso país para a gente criar um ecossistema igual ao do Silicon Valley?